Continuam as buscas para tentar encontrar o motorista do caminhão que caiu no Rio São Marcos na madrugada desta segunda-feira. Polícia Rodoviária Federal, Bombeiro Civil e Militar estão no local para o terceiro dia de trabalho. A previsão é que o caminhão seja retirado hoje do rio. Nossa equipe está no local e todos os detalhes você confere na edição desta quarta-feira do Jornal da Cidade, que também mostra: Polícias Rodoviárias Federal e Estadual intensificam fiscalização nas rodovias que cortam Paracatu em virtude do feriado do trabalhador. Falta de apoio leva bombeiros civis de Paracatu para paralisarem atividades a partir de amanhã, 1º de maio. Acontece nesse momento o segundo dia de paralisação dos delegados de Paracatu. Eles reivindicam melhores salários e condições de trabalho. Armas de fogo, objetos ilícitos, droga são apreendidos e presos suspeitos de envolvimento com o tráfico em vários cantos da cidade. Receita Federal alerta que termina hoje o prazo para declarar o imposto de renda. 30 de abril é dia da carne suína, uma data para homenagear e reconhecer o trabalho do produtor mineiro. No esporte, Clube Tradicional da Cidade prepara programação especial para comemorar o 46º aniversário. É agora no Jornal da Cidade desta quarta-feira que já começou. Olá, boa tarde. Mais uma vez agradecemos você pela sintonia aqui no Jornal da Cidade deste 30 de abril, quarta-feira, último dia do mês. Já começamos com um alerta importante para quem precisa declarar e ainda não fez a declaração. O prazo para declarar o imposto de renda está acabando. Termina às 11h59 desta quarta-feira. Se você deixou para a última hora, como muitos brasileiros, é hora de correr. Mesmo não tendo todas as informações necessárias em mãos, os especialistas recomendam que os contribuintes mandem a declaração ainda nesta quarta-feira, para evitar multa do fisco, que varia de R$ 165,74 a 20% do imposto devido. Depois, em posse de todos os documentos e informações necessárias, o contribuinte deve fazer uma declaração retificadora para evitar cair na malha fina do leão. Portanto, fiquem atentos, quem não fez ainda, faça a declaração do imposto de renda até às 11h59 desta quarta-feira. E ainda falando de números, a inflação medida pelo Índice Geral dos Preços do Mercado registrou alta de 0,78% em abril, menor que 1,67% verificada em março. O resultado foi divulgado ontem pela Fundação Getúlio Vargas. O índice é considerado a inflação do aluguel por ser comumente usado para reajustar anualmente os contratos de aluguel no país. Em 2014, a variação acumulada até abril é de 3,35% e nos 12 meses encerrados em abril, o índice geral dos preços do mercado variou 7,98%. Um dos componentes do índice geral foi o índice de preço ao produtor amplo, IPA, que desacelerou para 0,79% em abril, sobre alta de 2,2% em março. Um dos destaques é a alta menor do índice referente ao grupo Bens Intermediários, que variou 0,18% sobre 1,28% em março. O principal responsável por essa desaceleração foi o subgrupo de materiais e componentes para a manufatura, cuja taxa de variação passou de 1,7% para menos 0,05%. No estágio inicial da produção, o índice do grupo Matérias-Primas Brutas recuou 0,06% em abril, sobre alta de 3,25% em março. Os principais responsáveis pela desaceleração foram os itens café em grão, de 34,47% para menos 1,71%, soja em grão, de 4,06% para menos 1,66% e laranja de 15,73% para menos 15,82%. Outro componente do índice geral, o índice de preços ao consumidor, registrou em abril variação de 0,82%, a mesma do mês anterior. O terceiro componente,
O Índice Nacional de Custo da Construção registrou em abril variação de 0,67%, acima do resultado de março, que foi de 0,22%. Bom, não é uma boa notícia. Inflação subindo significa quem paga o preço desse custo, é claro, o brasileiro. Vem aí Fernando Carvalho com a sua primeira participação no Jornal da Cidade desta quarta-feira com a dica de saúde para todos nós. Comprar medicamento é coisa séria, não dá para pagar mais caro para ter saúde. Por isso que falo para você da Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Todos os meses tem mais de 2.000 medicamentos em promoção. A Drogaria Americana tem remédios de graça pelo programa Farmácia Popular e o Poupe Já, que é uma exclusividade da Americana. Drogaria Americana, rede de farmácias do seu jeito. Avenida Deputado Quintino Vargas, Disque Remédios, 3671-5555. Nos últimos dias, as baixas temperaturas têm apertado um pouco o frizinho aqui para o paracatuense. É comum andar pelas ruas da cidade e já encontrarem as pessoas bem aquecidas de blusa de frio e preocupando, é claro, com a madrugada. Sendo assim, a nossa equipe foi até a estação meteorológica da cidade para saber até quando essa frente fria vai permanecer na cidade. O frio começa a chegar na cidade e na madrugada dessa terça-feira a temperatura chegou a 14 graus. É a menor média dos últimos dias. Segundo o operador dessa estação meteorológica, o fenômeno tem uma explicação. Desvio, de uma frente fria vindo do sul que atingiu a nossa região, causando a queda da temperatura. Hoje foi o dia mais frio do ano, atingiu 14 graus, a máxima de 26 graus. E nesses outros dias a menor foi 16,8. Com a passagem dessa frente fria, as temperaturas tendem a subir, mas o tempo deve continuar seco. Positivo até amanhã sim, A partir da quinta-feira ela começa a ter uma pequena elevação, vai variar de 17 a 18 graus, sem previsão de chuva por esses dias também. Enquanto a chuva não vem, a saída é caprichar na hidratação e aproveitar o friozinho antes que ele acabe. Bom, pelo jeito podemos tirar os agasalhos do guarda-roupa, Ou seja, aquele que está no cantinho do armário, bota para fora que você pode precisar. Sendo assim, vamos saber como fica o tempo na tarde desta quarta-feira em Paracatu e região. A quarta-feira na região será de sol com algumas nuvens. Não há possibilidades de chuva. Isso de acordo com o site Clima Tempo, que garante que em Paracatu e Vazante, mínima de 14 graus e máxima de 25. Em Unaí, mínima de 15 e máxima de 26. Em João Pinheiro, mínima de 13 graus e máxima de 24. Em Guarda-Mor, a mínima pode chegar aos 14 graus e a máxima aos 26. E olha só uma boa notícia, o concurso 1595 da Mega Sena, que será realizado nesta quarta-feira, pode pagar até 22 milhões de reais para a aposta que acertar as 6 dezenas sorteadas. Por ter final 5, o prêmio recebe um adicional de 22% do total dos últimos 5 concursos. O sorteio será realizado em Osasco, São Paulo, às 8 horas e 25 minutos, horário de Brasília. De acordo com a Caixa Econômica Federal, com o valor do prêmio, o ganhador poderá comprar uma frota de 170 carros de luxo ou 24 imóveis por R$800 mil cada um. Se quiser investir, aplicando o prêmio integral na poupança, poderá receber mensalmente cerca de R$116 mil, o equivalente a 3,8 mil por dia. Lembrando que em Paracatu as lotéricas ficam abertas até às 5 horas da tarde desta quarta-feira, horário que você pode fazer aí a sua fezinha e tentar a sorte. Daqui a pouco temos as últimas informações do acidente que aconteceu na ponte do Rio São Marcos. A previsão é que o caminhão seja retirado ainda hoje do rio. Continuam as buscas para encontrar o motorista. Feriado será de fiscalização nas rodovias que cortam Paracatu. Bombeiros civis de Paracatu prometem paralisação por falta de apoio. E acontece nesse momento o segundo dia de paralisação dos delegados mineiros. Paracatu aderiu ao movimento e você vai saber como está funcionando o atendimento na delegacia de Paracatu. Tudo isso e muito mais depois do nosso intervalo.
O Jornal da Cidade está de volta com as informações do acidente que aconteceu na madrugada desta segunda-feira na ponte do Rio São Marcos. Hoje, quarta-feira, as equipes do Corpo de Bombeiros voltaram ao local para tentar encontrar a vítima do acidente, onde o caminhão carregado de granito caiu na ponte do Rio São Marcos. Nossa equipe também está no local e as informações de momento é que o caminhão será retirado do rio ainda nesta quarta-feira. O corpo do motorista ainda não foi localizado. Ontem, nossa equipe de reportagens acompanhou o segundo dia de trabalho e você confere na reportagem a seguir. Logo cedo, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros da cidade de Lusiânia voltaram ao local do acidente para procurar pelo corpo da vítima. Os trabalhos tiveram de se encerrar no início da noite de segunda-feira devido à falta de visibilidade e também em virtude do outro acidente envolvendo 2 caminhões a poucos metros do local do resgate. A informação de que o corpo da vítima estaria preso nas ferragens foi descartada após a confirmação do Corpo de Bombeiros de que o que poderia ser parte da vítima era apenas um tênis na cabine. Outra informação descartada foi de que havia outro veículo no rio que teria se envolvido no acidente. A água turva dificultou os trabalhos dos bombeiros. A cabine está cheia de mármore, essas grades aqui da ponte, né, está lá dentro do caminhão, a gente conseguimos tirar, achamos um tênis, só que a gente não deu para ver o motorista ainda. A suspeita é que ele está debaixo das ferragens, mais embaixo. E o que vocês vão fazer agora para tentar retirar o corpo de lá? Agora a gente está precisando de um guindaste, né, para nós suspender, para a gente ir lá no local, né, para ver se ele se encontra lá embaixo. Este morador próximo ao rio contou que ouviu o barulho da batida e foi o primeiro a chegar no local do acidente e pedir socorro. Segundo ele, o local já foi palco de vários acidentes. Eu vim à noite com o meu barquinho que está aqui próximo, né? E lanterna, clareei, não havia ninguém sobre a água para que eu resgatasse. E a minha atitude foi logo voltar e chamar a polícia rodoviária e os bombeiros. Fazendo isso, eu voltei em casa, liguei, porque eu tenho telefone rural que funciona. Aí eu voltei com o meu carro, aí já parei o meu carro em cima da pista, com o alerta ligado. E logo a polícia rodoviária e os bombeiros chegaram. Eu já resgatei várias pessoas aqui antes. Aqui já caiu 2 caminhões de soja, 1 caminhão de milho, 1 caminhão de madeira, um Audi, um Toyota Corolla e uma estrada. Só que antes não havia água, eles caíam no seco, machucavam, né? E eu vinha e resgatava, levava para o hospital e tudo. Na água, esse é o primeiro que caiu e foi a primeira vítima também. A Polícia Rodoviária Federal chegou no local do acidente por volta de 11h30 da manhã e o trânsito teve que ser interditado para que os 2 caminhões guinchos tentassem levantar o caminhão para saber se o corpo estaria por baixo dos destroços. Após quase 1 hora de espera, o caminhão com placa de Inconha, no Espírito Santo, foi erguido e os mergulhadores puderam fazer uma varredura no local, porém sem êxito. O corpo do motorista do caminhão não foi localizado, o que gerou mais especulações. Uma delas é de que o corpo poderia estar debaixo das pedras de granito que caíram no rio, ou então que o motorista foi arremessado no momento do acidente e que estaria longe dali, levado pela água. Devido à interdição da pista, a polícia registrou um congestionamento de quase 2 quilômetros nos 2 sentidos. Após 1h30, a pista foi liberada e na parte da tarde, outra tentativa, dessa vez de retirar o caminhão pela lateral do rio, foi cogitada pela polícia. Fato triste e lamentável. Nossa equipe de reportagem está no local de plantão e qualquer novidade você confere em nossos próximos telejornais. E ainda falando das estradas, as polícias rodoviárias federal e estadual prometem intensificar a fiscalização nas rodovias que cortam o município, principalmente na BR-040, em virtude do feriado do Dia do Trabalhador. O trecho de Paracatu a Três Marias, de responsabilidade da Delegacia da Polícia Federal, com sede em Paracatu, também será fiscalizado. A ação da polícia acontece até o próximo domingo para a prevenção e redução da gravidade dos acidentes, melhorar a fluidez do trânsito e combater infrações com o excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e consumo de bebidas alcoólicas. Durante a operação, a PRF vai realizar rondas nas rodovias, mantendo policiais nos trechos mais movimentados.
isolados e considerados críticos. Serão usados 20 radares e 150 etilômetros. Neste feriado também haverá restrição ao tráfego de bitrens, rodotrens, tremiões, cegonheiras carregadas e de veículos com cargas excedentes, somente em rodovias federais de pista simples. As restrições acontecem no dia 1º de maio, quinta-feira, das 6 da manhã ao meio-dia, e no dia 4 de maio, no domingo, das 4 horas da tarde à meia-noite. Bom, a Operação Rodovia do Dia do Trabalho 2014 começou às 0 hora desta quarta-feira e só termina no domingo. Mas não é por isso, só porque os policiais estarão em trechos perigosos das rodovias que você tem que tomar cuidado. Você que vai viajar, você que vai pegar a estrada, você que vai passar por uma rodovia, em qualquer estrada, bastante atenção, principalmente onde o tráfego de veículos for intenso. Prestem atenção para você evitar acidentes e principalmente não ter dor de cabeça com a justiça depois que for multado por uma infração perigosa, por uma infração de trânsito. Portanto, dirija com prudência. Nem precisa falar, bebeu, não dirija. E agora, Fernando Carvalho com mais um recadinho para você. Agora falo para você da Fruta Com Sorvetes, que tem conquistado os mais apurados paladares e o mais importante, a sua presença e de sua família lá na Fruta Com, que tem amplo espaço, ótima localização. E a Fruta Com também conta com espaço Kids. Lá você pode levar a criançada, viu? Tem piscina de bolinha top e muito mais. E atenção, a promoção tão esperada já começou. A Fruta Com irá sortear uma linda TV de LED 42 polegadas para você assistir a Copa do Mundo. Basta você consumir R$15 em sorvete ou açaí e pode pedir seu cupom, hein? Para concorrer a uma TV de LED 3D 42 polegadas. Copa do Mundo é na Fruta Com e você está convocado. Lembrando, você que é intolerante à lactose ou diabético, a Fruta Com tem o sorvete certo. Fruta Com Sorvete, seu dia com mais sabor, fica ao lado do Fórum. Bom, nós temos outra notícia ruim para a sociedade paracatuense. Os bombeiros voluntários civis que realizam trabalho aqui no município disseram à nossa equipe de reportagens que a partir de amanhã, quinta-feira, 1º de maio, eles vão começar uma paralisação. Adivinha por quê? Falta de apoio, falta de estrutura de trabalho. Do dia 30 até ao dia 6 ou dia 7 não haverá atendimento. Eu deixo bem claro que um dos motivos dessa falta de atendimento que a população vai ter é falta de estrutura, falta de condição. Nós nos encontramos sem veículo, ajuda de custo para combustível, alimentação e outras coisas necessárias que são importantes para fazer com que o trabalho aconteça. A gente está tendo muita dificuldade. Tem apenas um empresário, que é o Múcio do Poço Beira Rio, que ele mantém 80% desse trabalho que é desenvolvido aqui em Paracatu é mantido apenas por esse empresário. Claro, a gente tem que deixar bem claro que tem outras pessoas em Paracatu que ajudam às vezes com alimentação, com combustível, mas isso não é o essencial. Tem outras coisas, outras formas que a gente precisa, não só da participação. As pessoas costumam cobrar a participação de prefeitura, participação de um e de outro, mas as pessoas têm que entender que a gente precisa, oficialmente, da participação de todo mundo, comunidade, empresários. Às vezes uma ação que às vezes parece simples, mas ela, quando a gente faz uma somatória, somando, ela é significativa. Então a gente, nesse período, infelizmente, nós vamos ficar sem atuação. Bom, que o trabalho deles é reconhecido pela comunidade, nem precisa dizer que isso aqui já está virando rotina, principalmente aqui no Jornal da Cidade, na TV Minas Brasil, porque nós temos acompanhado o trabalho deles, temos mostrado as ações dos bombeiros civis aqui e com certeza eles têm trazido bons resultados para a sociedade paracatuense. É uma ação rápida, eles têm ajudado inclusive na recuperação de vítimas, no resgate de vítimas, enfim, cabe agora a consciência de cada um. Vale a pena seguir com esse trabalho? Vale a pena ajudar os bombeiros civis de Paracatu? Vale ou não a pena estender a mão para esse grupo? A consciência é sua, você que vai fazer a reflexão e com certeza, se valer a pena, procure os bombeiros civis de Paracatu e ofereça a sua ajuda. Seja ela de qualquer forma, seja ela de qualquer jeito, o importante é apoiar e nós continuarmos com essas ações que têm salvado vidas em nosso município. Daqui a pouco temos mais notícias policiais.
Vamos tomar um cafezão? Com o Café Catu a vida fica muito mais gostosa e ele está presente em todos os momentos da vida. Para uma grande amizade, um cafezão. Para um grande amor, um cafezão. Para uma grande alegria, um cafezão. Para um grande sucesso, um cafezão. Para uma grande família, um cafezão. Para todos os grandes momentos da vida, um só cafezão. Café Catu, seu dia a dia muito mais gostoso. Experimente também o Cappuccino Catu, é uma delícia! Café Catu, o nosso cafezão. Aprovado por quem gosta de verdade de café. Bom, mostramos ainda há pouco que os bombeiros civis de Paracatu vão interromper as atividades no início de maio, ou seja, a partir de amanhã, por falta de apoio. Mas outra paralisação acontece nesse momento na Delegacia de Polícia Civil em Paracatu. Os delegados reivindicam melhores condições de trabalho e melhores salários. Veja o que está funcionando hoje a partir das 10 horas da manhã na Delegacia Regional com sede aqui no município. A paralisação começa às 10 horas da manhã e só termina às 6 da tarde. Apenas as situações de flagrantes que serão atendidas pelos delegados. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e salário. Nesse período também, nós vamos tentar paralisar o registro de ocorrências, oitivas e conscientizar a população da importância do delegado e da ausência de condições de trabalho que nós estamos vivenciando. Isso, nós buscamos também um melhor atendimento à população, que com certeza é prejudicada por essa falta de estrutura. Né? Não é só uma valorização salarial, mas a valorização também da sociedade que fica prejudicada com a ausência de estrutura para um desempenho satisfatório do nosso trabalho. Essa é a segunda das 3 paralisações previstas pelos sindicatos delegados de Minas Gerais. A primeira aconteceu na última quarta-feira. Em Paracatu, foram apenas 4 horas de paralisação. Porém, o movimento foi pouco, mas o suficiente para chamar a atenção da comunidade sobre a importância do trabalho do delegado. Outra situação difícil, outra situação delicada, Paracatu já tem um número limitado aí de delegados que trabalham diariamente para tentar atender as ocorrências, que não são poucas, principalmente de crimes violentos. Muitas coisas não estão andando, os delegados estão desdobrando e agora uma paralisação. O governo de Minas tem que refletir, tem que ajudar a resolver logo essa situação para que os delegados possam voltar a trabalharem normalmente, mais empolgados, mais empenhados, principalmente aqui no município, onde as coisas precisam andarem rápido para que os inquéritos sejam encaminhados ao judiciário e aí sim as pessoas que merecem serem penalizadas não ficarem perambulando aí pela rua. Pelo contrário, elas têm que estar pagando pelo crime que fizeram. Mas para isso o inquérito precisa andar e para que o inquérito precise andar, o delegado precisa trabalhar e para que o delegado precise trabalhar, precisa logicamente estar bem remunerado, empolgado e ainda com condições de trabalho. A paralisação é justa? Acreditamos que sim. Delegados de Minas Gerais estão realizando essa paralisação. Vai acontecer mais uma, provavelmente na outra quarta-feira. Essa foi apenas a segunda, mas esperamos que a situação seja resolvida o mais rápido possível, principalmente para atender a demanda de Paracatu. E depois do intervalo, Polícia Militar desmonta boca de fumo e prende 4 suspeitos de envolvimento com o tráfico. Apreende droga e objetos ilícitos no bairro JK. Armas de fogo são retiradas de circulação pela Patrulha Rural e Grupo GPMO. Adolescente de 17 anos de idade é apreendido como suspeito de envolvimento com o tráfico. O Jornal da Cidade está de volta e vamos aos fatos policiais que marcaram as últimas horas em Paracatu. Na noite desta terça-feira, 4 jovens foram presos, suspeitos de envolvimento com tráfico de substâncias entorpecentes. Na residência onde eles foram encontrados, a polícia apreendeu arma de fogo e objetos ilícitos. Uma balança de precisão, várias porções de maconha e um revólver calibre 38 com 6 munições intactas foram encontrados em uma casa no bairro JK, no local conhecido como Boca da Onça. Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar até 2 suspeitos em uma motocicleta. Ao encontrar o veículo, a PM localizou estes objetos e 4 suspeitos.
Todos negaram serem proprietários da droga e da arma de fogo. A Polícia Militar recebeu informações que 2 indivíduos suspeitos de estarem armados estariam transitando em uma motocicleta no bairro JK. Diante das informações, iniciamos rastreamentos pelas imediações, até que logramos êxito em locar a motocicleta na porta de uma residência. Em abordagem a essa residência foi localizado um revólver calibre .38 com 6 munições intactas e alguma quantidade de maconha e uma balança de precisão. Também foram presos 4 indivíduos que estavam no interior da residência. A polícia conseguiu identificar quem são esses 2 autores que estariam na motocicleta? Até o momento ninguém assumiu a propriedade dos materiais. Até o momento todos estão negando os fatos. E não parou por aí. Ainda nesta terça-feira, a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo que foi encontrada no bairro Paracatuzinho. Foi durante o policiamento preventivo que militares da Patrulha Rural se depararam com 2 suspeitos na Travessa Monte Carmelo, no bairro Paracatuzinho. Ao avistarem a viatura, os indivíduos evadiram de bicicleta e foram alcançados pelos militares. Com eles foi localizado este revólver calibre .38 com 6 munições intactas. Bom, parece brincadeira, mas todos os dias são retiradas armas de circulação em nossa cidade. Todos os dias são conduzidos à delegacia pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de substâncias entorpecentes. Todos os dias a mesma coisa e nenhuma providência é tomada. Difícil até de comentar, que fica parecendo rotina aqui no Jornal da Cidade, mas é a realidade que acontece em nosso município. Vem aí Fernando Carvalho com mais um recadinho. Chegou o novo integrante da família Paracatu, o queijo parmesão Paracatu, que vem para aumentar a família dos produtos Coopervap, que já são líderes de venda aqui em Paracatu e no Distrito Federal, além de proporcionar ao cooperado uma estabilidade no preço do leite na época de menor consumo. Coopervap, a força do cooperativismo. E aproveite, hein? Durante a semana tem várias promoções do hipermercado da Coopervap com estacionamento para clientes, e você também pode fazer o seu convênio. Coopervap, 50 anos. E dando sequência às notícias policiais da manhã desta terça-feira, a Polícia Militar prendeu 2 suspeitos de estarem praticando assaltos em Paracatu. Outro crime que é rotina em nossa cidade. A equipe GPMOR da Polícia Militar realizou a prisão dos 2 suspeitos de estarem envolvidos com assaltos no município. A suspeita se intensificou quando os militares localizaram com os 2 este simulacro de arma de fogo, que provavelmente era usado para a prática de crimes. O cidadão de bem não tem nem mais como estar andando tranquilo pelas ruas de nossa cidade. O trabalhador, o empresário, não tem mais como trabalhar com tranquilidade em seu estabelecimento. Nas residências, as famílias estão aterrorizadas. Assaltos, roubos, furtos, crimes comuns em nosso município. E as autoridades, parecem cruzarem os braços diante de uma situação que tem que ser resolvida o mais rápido possível. Daqui a pouco voltamos com mais notícias policiais. Você está precisando de uma furadeira Skill 550 watts, uma das melhores do mercado. Na praça, está custando em torno de 120, 130, 140 reais. Na Central Elétrico, Vanderlei cortou o preço por apenas R$ 97,70. Tem interfone Schneider, que na praça custa em torno de R$ 170 reais. Na Central, por apenas R$ 125,82. E ainda nas compras com cartão você pode dividir em até 3 vezes com desconto. Na Central Elétrica é onde você encontra uma enorme variedade de materiais elétricos de baixa e média tensão. Vai lá, fale com meu amigo Vanderlei. Tá na Praça Firmina Santana, ao lado da Caixa. Telefone 3671-5566. Central Elétrica. Bom, e prestem atenção nessa notícia agora. Não é nenhuma reprise aqui no Jornal da Cidade e muito menos estamos usando reportagens de arquivo. Por quê? Falar que um adolescente foi conduzido à delegacia suspeito de envolvimento com tráfico de entorpecentes parece que é uma coisa comum em Paracatu. E acreditem, virou rotina sim, e aconteceu na noite dessa terça-feira, e mais uma vez você vai conferir outra reportagem envolvendo adolescente, dessa vez de 17 anos de idade.
Com o adolescente, a polícia encontrou esses 2 tabletes de maconha pesando aproximadamente 96 gramas. Foi a atitude suspeita do adolescente que chamou a atenção dos policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo no bairro Bom Pastor. A gente patrulhava pelo local e deparamos com ele, né? Trafegando na bicicleta pela rua. E ele, ao avistar a viatura, ficou muito nervoso. Aí resolvemos proceder à abordagem. No que foi realizada a abordagem, ele dispensou 2 tabletes de maconha. Aí recolhemos a droga, ele foi indagado a respeito, ele mencionou que achou na rua. Ele não explicou se estava transportando para alguém, né, a mando de alguém, ou se era para ele mesmo. Olha só, nem vou perder tempo em comentar uma matéria dessa, porque provavelmente esse adolescente já está aí nas ruas e pode estar praticando novo crime. Esperamos que não, queira Deus que não, mas é o que realmente vem acontecendo em nossa cidade. E a seguir, inscrições para o ICMS Esportivo encerram hoje, quarta-feira. Clube Tradicional de Paracatu prepara festa para celebrar mais um aniversário. E você sabia que hoje, 30 de abril, é dia da carne suína? Pois é, nós preparamos uma reportagem especial para reconhecer e homenagear o trabalho do produtor mineiro. Estamos de volta com o Jornal da Cidade com um assunto que é de pouco conhecimento das pessoas, mas que merece ser lembrado. O dia 30 de abril, hoje, é dia da carne suína em Minas Gerais. A data comemorativa tem sua estreia em 2014. A homenagem é uma forma de reconhecimento ao trabalho dos produtores mineiros. Costelinhas, lombos, bistecas, linguiças e outras iguarias. Cada pessoa consome, em média, 22 quilos de carne suína por ano no Brasil. Joyce, você consome carne suína? Consumo. Qual que é a sua predileta? Lombo, costelinha. A senhora acha a carne de porco saborosa? Eu gosto. Sabe por quê? A aceitação da carne suína é crescente porque o produto faz parte atualmente do grupo das proteínas saudáveis, com baixo teor de gordura. E isso já pode ser comprovado nos açougues. Aqui a carne de gado e a carne de porco sai mais ou menos igual, porque todas têm qualidade. Entre as carnes de porco, qual é o corte predileto? A de porco, costelinha, lombo também tem muita qualidade, né? Hoje são mais de 1.200 suinocultores em Minas. A suinocultura estadual conta com mais de 5 milhões de animais, cerca de 13% do plantel nacional. O valor bruto da produção deve alcançar, em 2014, a cifra de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Outro comprovante da aceitação da carne de suíno procedente das granjas mineiras é a grande demanda do produto pelo mercado internacional. Em 2013, as exportações somaram quase 130 milhões de dólares. Já no primeiro trimestre de 2014, as vendas internacionais de carne suína de Minas somaram cerca de 39 milhões de dólares. Homenagem mais do que justa, né? E tem que reconhecer sim o trabalho desse homem que vive no campo levando alimento à mesa de todos os brasileiros. Fernando Carvalho com mais um recadinho. Chegou a oportunidade que você esperava para entrar no mercado de trabalho de cabeça erguida. Agora em Paracatu, Prepara Cursos, a maior e mais premiada rede de cursos profissionalizantes do Brasil. Mais de 600 unidades presentes em todos os estados brasileiros. Isso significa que você terá os diplomas mais respeitados do país. Na Prepara é o seguinte, o treinamento é individualizado, com um aluno por micro, início imediato, sem a necessidade de esperar fechar turmas. Laboratórios multimídia climatizados, horários e dias diversificados, monitores de aula constantemente atualizados e altamente treinados, material didático prático. Venha você também fazer parte da maior e mais premiada do Brasil e garanta o seu lugar no mercado de trabalho. Prepara Cursos, está na Rua da Abadia, atrás do Fórum. Telefone 3672-3076 ou acesse o site www.prepara.com.br.
Bom, agora vamos falar de esporte e com a ótima notícia para os desportistas de nossa cidade. Termina hoje, quarta-feira, o prazo para as inscrições para o ICMS Esportivo. Municípios que tenham Conselho Municipal de Esporte, como no caso de Paracatu, podem dividir o repasse de recursos estimado em 7,5 milhões de reais. Os municípios interessados em receber recursos do ICMS Esportivo têm até hoje, 30 de abril, para se cadastrarem no sistema. O primeiro passo é comprovar que o Conselho Municipal de Esportes esteve ativo no ano de 2013. Também é necessário serem inseridos documentos comprobatórios dos eventos esportivos realizados no mesmo ano. A equipe da Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, responsável por indicar os locais aptos a receberem o benefício e definir os valores repassados, analisará os documentos e informações enviadas e divulgará os resultados. O ICMS Esportivo foi criado com o objetivo de fomentar a organização da política esportiva dos municípios, por meio da demanda de relatórios anuais sobre as atividades voltadas para o desporto realizadas no período, e a participação popular por meio dos conselhos municipais de esporte. A previsão é que as cidades mineiras que executaram as ações em 2012 e as comprovaram em 2013 dividam em 2014 um total estimado de 7,5 milhões de reais. Mais informações podem ser obtidas por e-mail icms@esportes.mg.gov.br. Ainda falando de esporte, amanhã, 1º de maio, feriado do Trabalhador, o União Esporte Clube completa 46 anos. O clube tradicional na cidade nasceu da Liga Católica e, para celebrar a data, a diretoria preparou uma programação interna especial que iniciou ontem com a missa em ação de graça na paróquia de Nossa Senhora Aparecida. A programação prossegue nesta quinta-feira e você confere as ações na reportagem a seguir. Nessa quinta-feira, as festividades começam às 8 horas da manhã com o momento cívico, discursos, hasteamento das bandeiras e a participação da Corporação Musical Lira Paracatuense. Às 8h30, início do Campeonato Society das categorias Novos, Master e Supermaster. Às 9 horas, amistosos das escolinhas de futebol do União e Santana. Às 9h30, torneio interno da escolinha do União no campo sintético. Às 10 horas, recreação na piscina com aula de hidroginástica. 1 da tarde, início do torneio de tênis de mesa. E às 2 horas, show com a dupla Dirley e William. Bom, União, através da Liga Católica, faz parte aí da história do esporte paracatuense. Os times tradicionais, como Liga Católica, BR Minas, hoje o Paracatu Atlético Clube, Amoreira e Santana, são os 4 times tradicionais do nosso município e merecem todo o nosso reconhecimento. Todos os clubes da cidade fazem bonito, mas em especial esses que mantêm ainda a tradição. Principalmente nesse momento, o União. Parabéns à diretoria e todos os associados pelos 46 anos de existência, ou seja, após a Liga Católica, fundou-se União Esporte Clube, que hoje é um dos clubes tradicionais de nossa cidade. E a edição de hoje do Jornal da Cidade termina aqui. Mais informações às 7 da noite no Minas Brasil Notícias com Isabela Albernaz. A você, um bom descanso e uma ótima tarde a todos. Bye, tchau e até o nosso próximo encontro.